As práticas integrativas e complementares em saúde, na verdade, se a gente para observar, ela sempre teve consonância com a história de Mato Grosso, né? Com a história de Cuiabá, que era uma região onde habitavam índios e que até hoje tem inúmeras etnias indígenas, e ribeirinhos, né, pantaneiros. Então, são pessoas que sempre valorizaram algumas práticas na área de saúde, como a fitoterapia. Aqui, desde o século passado, sempre teve profissionais homeopatas. Então, essas práticas que sempre existiram, elas são em consonância com a forma de vida, com o jeito de viver dessa região. Só que com a área de saúde se desenvolvendo mais dentro da questão da química, isso fica um pouco para escanteio. Agora, a partir de 1980, com essa valorização dessas práticas no país, né, no mundo, no país, na Organização Mundial de Saúde, então também aqui em Mato Grosso isso começa a ser colocado como uma possibilidade. Quando a gente começou a montar o projeto, a gente tinha a ideia de não ter assim, de começar com uma unidade mesmo de referência, mas também numa unidade de referência de formação de terapeutas e de educação permanente. Então, as terapias existentes aqui que a gente oferece para a população são homeopatia, auriculoterapia, aromoterapia, reiki, nutrição funcional e psicologia. E as coletivas são terapia comunitária integrativa, estudo de reiki e café comunitário e solidário. A população vem para a unidade de referência de duas formas. Ela vem referenciada pelo médico de saúde da família, da região dela, ou pode ser também pelo médico de qualquer unidade nossa de saúde. Mas tem que vir referenciado, porque se o tratamento é complementar e integrativo, a gente está complementando algum tratamento de saúde. Então essa é uma forma de entrar com o agendamento. E tem uma outra forma, que é entrar pela roda de terapia comunitária integrativa. Então vem demanda espontânea na sexta-feira de manhã, participa do café, participa da roda, e aí após a roda conversa com os nossos terapeutas de terapia comunitária, e aí eles referendam, daí a gente agenda. Porque a gente deseja e tem feito isso, que é a contra-referência do paciente. Ele vem, a gente sabe de onde ele vem, por que ele veio, e aí nosso desejo, assim que ele termina o tratamento, é devolver ele, também referenciado para o seu médico de origem. Uma amiga minha que indicou para eu vir para o Horto, que ela já tinha feito o tratamento, e eu participei numa sexta-feira da roda do TCI, que é a terapia, e fui encaminhada para o homeopata. Passei com a consulta pelo homeopata, que ele me encaminhou para os tratamentos de reiki, auriculoterapia, aroma. 2 episódios nas sessões de terapia, em grupo, que acaba emocionando muito você. Tem muitas histórias aí que você vê, tanto que às vezes o próximo está ali, você não percebe o tanto que ele precisa de você. Então eu acho bem importante esse trabalho que é feito aqui. E aqui eu encontrei outra família. Como eu falo com a minha família de casa, que seja meu marido, meus filhos, a mesma coisa eu peço aqui pela família do Horto, a minha família do Horto. Aqui eu considero assim uma família, uma comunidade de família. A abordagem das práticas integrativas é uma abordagem da integralidade, né? É muito interessante como que a gente não trata o estômago da Dona Maria que está doendo, mas a gente olha a Dona Maria por inteiro. E acho que daí as práticas elas vêm fortalecendo muito o princípio da integralidade do SUS, né? Elas vêm para ajudar nisso, na promoção, na integralidade. E também esse autocuidado sem deixar os tratamentos
alopáticos, mas sim complementando. Então, nessa lógica de complementar.